Parafusadeira, furadeira sem impacto, furadeira com impacto, talhadeira, martelete. Afinal, qual que é a diferença entre cada uma dessas funções? Eu preciso ter todas elas em casa? Que máquina que eu compro para isso? Oi gente, sou a Mari Pavan, sou fundadora do Agiliza Lab, que existe para aproximar as mulheres do mundo das ferramentas, dos consertos de casa e do faça você mesma. E hoje eu vou apresentar para vocês 3 máquinas diferentes, que servem a propósitos diferentes que você talvez precise aí na sua casa. Entendendo qual máquina faz o quê, fica muito mais fácil decidir qual delas você precisa comprar ou até alugar. A primeira delas é a parafusadeira. Essa aqui é um modelo com fio, mas existem também muitos outros modelos que são movidos a bateria e, como o próprio nome diz, ela tem como função principal parafusar coisas, então apertar ou soltar parafusos num móvel, numa instalação na parede, em qualquer coisa que você queira parafusar. Independente da parafusadeira ser com fio ou sem fio, existem 2 características que são básicas e comuns a todas as parafusadeiras. Tem outros atributos ou outras características que, dependendo da máquina que você tem, elas podem ter, mas 2 delas são básicas a todas essas máquinas. O primeiro é o gatilho regulável, ou seja, eu consigo controlar a velocidade que a máquina vai girar com o tanto que eu aperto o dedo no gatilho. Então, se eu aperto só um pouquinho, ela vai girar devagar. Se eu aperto ela bastante até o final, ela vai girar muito rápido. Com isso, eu consigo controlar a velocidade que a máquina vai girar e, por consequência, a velocidade que eu vou colocar o parafuso ou que eu vou usar uma broca na madeira, por exemplo. A segunda característica é a parafusadeira, ela precisa funcionar para apertar, colocar um parafuso e soltar ou tirar um parafuso. Por isso, ela precisa rodar nos 2 sentidos, no sentido horário para apertar e no sentido anti-horário para soltar. Quem regula isso é um botãozinho bem aqui, ó, esse aqui que eu tô mudando para cada lado. Então, quando eu jogo ela de um lado, ele pode girar para apertar os parafusos e quando eu jogo ele pro outro lado, ele vai girar no sentido contrário para soltar os parafusos também. Para você conseguir usar a sua parafusadeira, você precisa de um jogo de bits. E bits, gente, são essas pontinhas aqui que tem as pontas variadas, tem simulando uma chave de fenda, uma chave Phillips, uma chave Allen, uma chave Torx, tem vários tipos de chaves diferentes. Então você consegue colocar o bit na ponta da sua parafusadeira e aí sim usar a máquina para apertar ou para soltar cada um dos parafusos. Existem máquinas que são unicamente parafusadeiras e que servem só para apertar e soltar parafusos. Algumas outras, como essa que eu tenho aqui, são também furadeiras sem impacto. As furadeiras sem impacto, elas são usadas para furar materiais que são maciços. Então, por exemplo, madeira, metal, plástico, coisas que não são parede, coisas que são esses outros materiais. E por que ela tem esse nome sem impacto? Existem 2 formas que uma furadeira pode operar, com impacto e sem impacto. Quando ela está operando na função sem impacto, o motor da máquina, quando eu aperto o gatilho, ele tá girando muito rápido e com isso ele tá girando também a broca que tá no mandril, na ponta da furadeira. Quando a gente usa a furadeira na função sem impacto, eu uso ela para furar esses materiais, como madeira, metal e plásticos, porque o motor da furadeira ele só gira, ele gira numa velocidade muito rápida, e as brocas que tem o corpo afiado, elas vão cortando esse material e com isso elas vão conseguindo fazer um furo. Já a furadeira com a função impacto ativada, uma furadeira de impacto, eu vou usar para furar paredes de alvenaria, paredes de bloco ou de tijolo. Isso porque nessa função, com o impacto ativado, o motor da máquina, além de girar muito rápido, ele dá também um soquinho na parede. E é esse soquinho que ajuda a broca a quebrar o bloco ou quebrar o tijolo e assim fazer um furo na sua parede. Por isso, é muito importante você lembrar, se você quer comprar ou alugar ou emprestar uma furadeira para usar na parede de casa, você precisa de uma furadeira que tenha função impacto. Como eu falei, algumas máquinas, além de servirem como parafusadeiras, servem também como furadeiras sem impacto. Para descobrir se o seu caso, nessa parafusadeira que você tem é desse tipo, você tem que olhar na embalagem ou no manual. Então aqui está escrito parafusadeira e furadeira. Note que está escrito só furadeira e não furadeira com impacto ou furadeira de impacto.
Com isso, você sabe que ela serve para furar materiais como madeira, metal e plásticos, mas não deve ser usada para furar parede, porque para furar parede a gente já viu que precisa que seja uma furadeira que tenha a função impacto. Na própria máquina, você também consegue ver, porque aqui, junto com a regulagem do torque, eu tenho uma função específica onde eu venho e seleciono essa broquinha aqui, que é o símbolo da furadeira sem impacto. Além das parafusadeiras, existem então as furadeiras. É importante saber que existem algumas furadeiras que são só furadeiras sem impacto. Elas são vendidas dessa forma. Furadeira sem impacto não é parafusadeira, não fura a parede, ela serve só para furar madeira. Mas, na grande maioria dos casos, as furadeiras que a gente compra para usar em casa, para pendurar planta, prateleira, são as furadeiras de impacto, no geral, nos modelos semiprofissionais. E essas máquinas, elas têm uma chavinha que pode selecionar a função impacto, né, para ativar ou desativar. Se a gente olhar aqui na embalagem, por exemplo, ó, aqui tá escrito furadeira reversível com impacto. Então eu sei que esta furadeira aqui eu consigo usar para furar uma parede. Mas caso eu queira furar madeira ou eu queira furar metal, eu também consigo, porque essa chavinha seletora me deixa escolher quando eu quero que a furadeira opere com a função impacto ativada, então eu vou furar uma parede de bloco ou de concreto, ou a função impacto desativada, quando eu vou furar madeira, metal ou plástico. Assim como as parafusadeiras, alguns modelos de furadeira também vêm com o gatilho regulável, ou seja, eu consigo regular a velocidade na qual a máquina vai girar e também um botão que faz com que ela gire em sentidos opostos. Então eu posso, por exemplo, colocar ela na função furar, né, para a broca entrar, e depois na função, no sentido anti-horário, para a broca sair. E aí existe uma terceira máquina que é menos usada quando a gente vai instalar uma coisa em casa, que é uma máquina mais usada por profissionais, porque ela é mais cara, ela é mais potente, ela tem atuações muito específicas, que é o martelete, rompedor e perfurador. Essa máquina aqui, ela trabalha com 3 funções diferentes. Ela trabalha como furadeira com impacto, só que a função furadeira com impacto do martelete, gente, é como se fosse uma power super furadeira. Ela é uma furadeira que é mais potente e o soquinho na parede do impacto é muito mais forte. Por isso, o martelete, ele é muito usado para fazer furos em vigas, em pilares ou em paredes de concreto que são muito duras, porque ele é como se fosse uma furadeira muito mais forte. Então ele consegue perfurar materiais que têm uma resistência muito maior e que muitas vezes as furadeiras que a gente tem em casa semiprofissionais não dão conta de furar. Além de servir como furadeira com impacto, ela serve também como furadeira sem impacto. Nesse caso, o mandril precisa de um adaptador, porque as brocas que são usadas no martelete, olha só, elas são chamadas de brocas SDS. Elas têm um encaixe diferente, é um encaixe específico desse tipo de máquina. Então, para isso, para você conseguir usar essa máquina na função sem impacto, você precisa de um adaptador de mandril, que é instalado na boca da furadeira, no mandril da furadeira, que aí sim você consegue colocar brocas normais apertando o mandril com a chave. E a terceira função do martelete, que talvez para quem é leigo no assunto, quem não trabalha com isso, talvez seja uma função que você nunca precise usar, que é a função rompedor. Ou seja, é quando você vai usar a máquina não com uma broca, não para fazer um furo na parede, mas para fazer o que a gente chama de um rasgo na parede, ou para tirar pisos, por exemplo. E aí você vai usar pontas como essa, porque elas têm como função furar, fazer furos ou tirar realmente pisos, tirar pedaços da parede. Nessa função, a máquina, ela não roda, ela só faz esse movimento de vai e vem, como eu vou colocar um vídeo aqui na sequência. Se você não é profissional, o martelete é a máquina que você menos precisa ter em casa. Primeiro porque ela custa muito caro, ela é uma máquina muito potente. Às vezes tem gente que pergunta assim, então eu vou comprar um martelete em todo caso, vai que minhas paredes são muito duras. Isso aí, gente, é tipo matar uma formiga com um tiro de canhão, sabe? É uma máquina que é mais cara, que é muito potente e que para furos menores, ela acaba tendo uma precisão um pouco menor. Então, se muitas vezes você tem uma necessidade muito específica, precisa fazer um furo numa parede muito dura que a
furadeira que você tem em casa não tá dando conta, o que eu te recomendo é alugar uma máquina dessa, assim você não precisa desembolsar essa grana toda que custam os marteletes, porque eles são mais caros mesmo e às vezes consegue resolver aí o seu problema. Então, essas 3 máquinas conseguem desempenhar essas 5 funções, que é parafusadeira, furadeira sem impacto, furadeira com impacto, a furadeira mais desempenhada, o furo desempenhado pelo martelete e a função talhadeira, a função rompedora. Entendendo a diferença entre elas, fica muito mais fácil você escolher qual máquina você vai comprar, você vai pedir emprestado ou até mesmo que você vai alugar. Queria agradecer a Wonder também, que me mandou essas ferramentas para testar. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, me deixa um comentário falando se você já conhecia a diferença entre essas máquinas ou não. E aqui no canal tem sempre dicas e novidades sobre o mundo do faça você mesmo, dos consertos de casa e das ferramentas. Eu sou a Mari e ferramenta é sim coisa de mulher.